O que é que tu vês como principais desafios geralmente nos líderes? Relacionamentos. Pensa, eu sou líder. Se eu tenho desafios com as pessoas diretas, com o meu pai, com a minha mãe, como é que eu vou conseguir ser um bom líder com profissionais que não me são nada familiares? Esta questão de aprender mais sobre pessoas, sem dúvida alguma, eu acho que é a base. Mas para o crescimento ser rápido, vais ter que abrir muitas gavetas, vais ter que trabalhar muito. E a pergunta é, estás preparado para isso? Depois de ter a empresa, o difícil é gerir pessoas. Tudo o resto vai-se encontrando. Por isso é que aqueles pais que são muito protetores criam adultos com muitos desafios, né? Então, se tu não tens clareza, não tens confiança sobre ti, não tens consistência, como é que tu vais confiar em alguém? Quando eu comecei o processo de coaching, os resultados da empresa, passado um mês ou dois, mudaram completamente. Alta performance, o coaching é brutal, não é? Tem como a pessoa não ter resultados. É incrível, não é? São tarefa, é incrível. Esta nova geração de líderes é que começa a olhar um bocadinho mais para as pessoas. Hoje olho para as pessoas e tenho uma compaixão muito maior do que há 1 ano e meio atrás. Sejam muito bem-vindos ao Rocketcast, um podcast onde eu estou a reunir empreendedores, líderes e especialistas que estão a moldar o futuro. Hoje tenho comigo mais uma pessoa a estrear-se nos podcasts, a Soraya. Soraya, bem-vinda. Olá, obrigada. Soraya, para começarmos, e que tu também obviamente já ouviste alguns podcasts e já ouviste também aqui o Rocketcast, no fundo, explica-nos às pessoas quem é a Soraya, o que é que tu fazes, no fundo também como é que podes ajudar as pessoas e aquilo que tu fazes no dia-a-dia. Ok, então eu sou coach, neste caso, coach direcionado para a área empresarial. Então basicamente o que é que eu ajudo? Eu ajudo CEOs ou pessoas mesmo que querem implementar um novo negócio a chegar e alavancar níveis que pensaram que não conseguiam, que não eram capazes. Então é um bocadinho mais aí nesse sentido, a mostrar o caminho, digamos assim. Basicamente é isso. Perfeito. E, no fundo, como é que tu chegaste aqui à área do coaching? Qual é que foi o teu percurso? Ia bem. Então, eu tirei a minha primeira certificação de coaching em 2021, ou seja, mesmo ali, um bocadinho a seguir à pandemia. Olha, também andava completamente perdida, sem saber o que é que havia de fazer, por onde é que ia. Estava desempregada, como a maior parte de todos nós acabámos por ficar desempregados. Eu não fui exceção, porque eu estava na área do turismo. Então, o que é que acontece? Andava sem saber o que é que havia de fazer e em mais ou menos junho, julho, comecei a ver coisas de desenvolvimento pessoal. Apareceu-me assim do nada, né? Apesar que nunca é do nada, há de sempre ali aparecer alguma coisa. Então aquilo despertou-me bastante interesse. Então foi aí que tirei a minha primeira certificação de coaching. E nós, para termos a certificação, tu depois tens que fazer com 4, 5 pessoas um processo, ok? Eu fiz com 5 pessoas 4 sessões, para eles poderem estar a certificação. E eu fiz em 4 sessões com 2 pessoas consegui ter resultados, o que eu achei incrível. E isso criou ali assim um bichinho, sabes? Primeiro bichinho. Qualquer coisa que eu, deixa-me ver. Só que depois, olha, no meio do caminho, um filhote com 8 meses, assim tudo, houve demasiado ruído, que é aquilo que nós chamamos no coaching, né? Demasiado ruído, demasiadas crenças, demasiados medos, demasiado tudo e mais alguma coisa. Então fui arrastando, fui tendo um cliente aqui, outro ali, tudo mais. Em 2023, no início, decidi que ia trabalhar em mim, ou seja, desenvolver mais e não tanto a parte profissional, ou seja, mais eu, terapias, o que for. E assim foi até 2024. Em 2024 foi o ano em que eu decidi, então vá, bora lá mudar isto. Agora é que vamos avançar com isto a sério, é que vamos trabalhar isto a sério. Exatamente, e depois foi aí que tirei, então em 2024, programação neurolinguística, análise comportamental, coaching sistémico, e desde então é sem dúvida alguma a crescer muito mais. Depois, ao início, eu ia para vários lados, sabes? Ou seja, tu não sabes bem o que é que fazes, vais testando, vais vendo, vais apalpando. E faz parte, temos que testar numa fase inicial também para ver aonde é que nos vamos especializar e onde é que vamos focar. E acima de tudo, também o que faz sentido, sabes? O que eu acho é que às vezes nós queremos tanto fazer uma coisa só porque aquele negócio é bom, aquele nicho é bom, que não é bem aquilo que tu queres. E depois comecei-me a especializar então no nicho de CEOs, de pequenas e médias empresas, pessoas que estão perdidas a nível profissional. Porquê? Porque eu passei por isso tudo. Então faz muito sentido para mim trabalhar com pessoas que estão a passar ou que já passaram pelas mesmas coisas que eu. E aí então encontrei o meu nicho de mercado, que então efetivamente é trabalhar aqui com empresas, CEOs, recrutamento, tudo mais. Tu neste momento já estás a trabalhar também aqui ativamente, seja com empresas, seja com líderes e gestores. O que é que tu vês como principais desafios geralmente nos líderes? Relacionamentos. Os relacionamentos são super desafiantes. Que relacionamentos?
Recrutamento interno, principalmente, não é? Trabalhar ali o pilar da confiança, trabalhar a autogestão emocional. Tu, quando és líder, há muitas coisas que tu tens de trabalhar muito antes. Tu tens de trabalhar a tua parte emocional. Essa parte emocional é de casa, não é do trabalho, não é... É de casa, não é? Depois tens de trabalhar a parte da confiança. Trabalhar pilares com uma consistência, o pilar da clareza, saberes o que é que tu és para tu conseguires ajudar os outros. E depois isso tudo vai bater nos relacionamentos. Pensa, eu sou líder. Se eu tenho desafios com as pessoas diretas, com o meu pai, com a minha mãe, como é que eu vou conseguir ser um bom líder com profissionais que não me são nada familiares? Não é? Sim. É super difícil. E a maior parte dos líderes, eles... Está tudo certo, mas focam-se muito na parte profissional e vão descurando, vão deixando o pessoal, o relacionamento interno e externo, o que for, né? Que é aquilo que nós chamamos da inteligência emocional. Então, No eu acho fundo, que é por aí. acabam por criar aqui uma capa de só focar na parte profissional e só trabalhar aqui a área profissional, porque muitas vezes é incutido que é ali que tem que se especializar, tem que melhorar as skills como gestor, as skills de comunicação, mas a verdade é que há muito para trás e andamos aqui a trabalhar no telhado sem ter as fundações fechadas. E então aqui é que muitas vezes acontece os principais problemas. E também da tua experiência, porque é que isso muitas vezes é assim? Ou seja, não avançamos logo para a parte pessoal e andamos aqui na rama. Porque nós fugimos, não é? Como bom ser humano que é, nós fugimos a todos os problemas e a todas as questões. Então, quando eu tenho um desafio pessoal em casa, onde é que eu me vou refugiar? Trabalho. Não é? O que é bom, porque faz com que eu consiga crescer, faz com que eu consiga aumentar, faz com que eu consiga chegar, às vezes, a resultados que eu nunca na vida pensei e olho para trás passado um ano e assim, epá, eu estou num sítio espetacular. Só que depois o que é que acontece? Vem um desafio e lá vais, ladeira abaixo, não é? Então é super difícil, gera muito desconforto. A maior parte das pessoas não quer falar dos problemas, a maior parte das pessoas não quer desabafar, digamos assim. Então, o maior problema dos líderes, sem dúvida alguma, é a inteligência emocional em primeira instância, e ela vem acima de tudo da tua bagagem, que é da tua primeira infância e da tua segunda infância. Então, do 0 aos 7, primeira infância, é onde a criança aprende tudo o que é emoções, né? A gostar, a não gostar, o que for, e depois dos 8 até aos 12, 13, mais ou menos, ela aprende a parte racional. Então, tudo o que tu aprendeste está aí, camufladinho. É um armáriozinho, estás a ver aquele cheio de gavetas? Sim. Olha, imagina, estás a ver aqueles cofres dos bancos que a gente vê nos filmes? Pronto, imagina isso, tá? Milhares de gavetas que lá estão dentro. Então, são milhares de informações que nós também temos lá dentro. Crenças, limitações, bloqueios, traumas, o que for. Está lá tudo. E tu, ao longo dos anos, tu vais abrindo essas gavetas e vais trabalhando uma a uma. De vez em quando, pontualmente, num desafio, ok? Vais lá buscar. Só que chega uma altura em que tu tens muitas, mas também o crescimento que tu queres é rápido. Mas para o crescimento ser rápido, vais ter que abrir muitas gavetas. Vais ter que trabalhar muito. E a pergunta é, estás preparado para isso? Há uns tempos, e eu já mostrei à minha equipa esse vídeo, que é, nós quando viemos ao mundo somos um livro em branco. A verdade é essa. E o que eu mostrei foi um vídeo onde colocaram bebés no meio de uma sala cheia de cobras. E os bebés iam brincar com as cobras. Não havia medos, não havia receios. Obviamente os pais estavam, digamos, escondidos atrás de um ecrã para não passar a realidade do medo e o receio de estar, mas era interessante como tu vias os bebés tipo, apertar a cobra e vias os dedos lá no meio e mesmo as cobras lá andarem, estava tudo tranquilo. Obviamente, cobras não venenosas, não vamos também correr riscos, mas a verdade é que era isso. Porque isso revela muito depois todo o percurso, que é tu quando vens és um livro em branco, só que depois é todas as ações e tudo aquilo que acontece durante o teu percurso e principalmente aí onde tu focas a primeira e segunda infância que se criam estes receios e no fundo as pessoas que são como são hoje e nunca acaba por ser algo que é incutido, algo que já vem do passado. E aqui eu queria também perceber contigo e falar contigo aqui um bocadinho sobre esta questão da primeira e segunda infância e como é que isso influencia, porque a verdade é que influencia mesmo muito na vida adulta, como é que é a pessoa, e queria que nos explorar aqui um bocadinho contigo o que é isto, afinal, da primeira e segunda infância, porque só quando eu percebi é que depois, mesmo em processo de recrutamento, há determinadas perguntas que eu faço que é para ir buscar ali alguns padrões e quando tu começas a ganhar
clareza e consciência sobre isso é inacreditável. Sem dúvida. Sim, e tu sabes, para mim, tudo, todos os processos que eu faço, eu trabalho muito a parte da infância, porque é a base de tudo, é os nossos pilares. Então, dos 0 aos 7, nós já quando estamos dentro da barriga da nossa mãe, e isso está estudado, não é nada, não fui eu que inventei, né? Então, quando nós estamos dentro da barriga da nossa mãe, nós já vamos sentindo, né? Vamos sentindo a vibração dela, se ela está contente, se ela está feliz, se ela está triste, aliás, vais acabando por sentir. Isso tu já vais começando a perceber que o que é isso, né? Quando eu estou bem, tu não sabes, ou seja, estás dentro da barriga, não fazes ideia o que é felicidade, o que é tristeza, mas começas a perceber que há esses sintomas. Então, nós dentro da barriga, o nosso cérebro começa a formar-se. Então ele já está a ser formado com base naquilo que a minha mãe sente. Não é naquilo que eu sinto, é naquilo que a minha mãe sente. Por isso é que a maior parte das grávidas deveriam fazer um longo trabalho de desenvolvimento pessoal, o que seja acompanhamentos exatamente antes e durante a gravidez. Era super importante, porque também é super desafio. Há muito desafio em tu conseguires controlar as emoções. Isso é difícil, não é? Pronto. Depois então, nós nascemos. A forma como nós nascemos, também já sabes, né? O parto, como é o parto, se é natural, se é cesariana, se é por fórceps, se é provocado, se não é, isso também já te vai condicionar algumas dificuldades e desafios que tu vens ter aqui, e depois estás cá fora. Depois de estar cá fora, até aos 7 anos, é tudo o que é emoções. É quando. E esse vídeo, eu também vi o vídeo. Esse vídeo, ele é incrível. É que eles nem ligam às cobras. É tão giro porque eles nem sabem o que é aquilo. Por isso é que hoje em dia fala-se muito de quando uma criança cai, o pai não ir logo, ai, estás bem? Não sei o quê, tem cuidado. Ou então a questão do cuidado. Olha, isso é uma boa tática. Eu tenho um filho, ok? É normal que não há nenhum pai que queira que ele parta a cabeça, que ele parta um braço, né? Óbvio. E quando eles colocam em posições que são de perigo para nós, porque para eles não são, eles não sabem ainda, tu tens tendência a dizer, olha, tem cuidado, olha, vai devagar que tu podes cair, vai devagar que tu vais te aleijar, olha que ainda vais partir um braço, olha que ainda vais não sei o quê. E o que é que ele começa no cérebro dele a associar? Ok, então se eu andar depressa, eu posso partir um braço. Então e o que é que acontece? Vai-te doer. Então a pessoa começa a associar que andar depressa ela vai ter consequências. Pode ser partir qualquer coisa, o que for, e que aquilo vai doer, né? Muitas vezes, a maior parte das crianças, elas são feitas não só por observação, grande parte da inteligência emocional é só observação, mas depois tens aquilo que o pai diz e a mãe diz. Tem cuidado, não sei o quê, não. Por isso é que aqueles pais que são muito protetores criam adultos com muitos desafios, né? De conseguir um adulto, quando é baseado assim nesta infância, ele quando vira adulto, ele está sempre à espera que o patrão, que o chefe o oriente, que o guie, que lhe diga para onde é que ele vai, o que é que ele tem que fazer, porque ele foi ensinado assim, principalmente dos 0 aos 7 anos, ok? Principalmente aí. Depois dos 8 para a frente é o raciocínio, é que tu começas a perceber o que é pessoa boa, o que é pessoa má, o que é que se deve dizer, o que é que não se deve dizer, a intensidade que as palavras têm, né? Nós temos muitos miúdos ali nos 8 anos que começam a dizer eu não gosto que tu sejas minha mãe ou meu pai. Eles sabem que aquilo magoa, né? E muitas vezes eles dizem isso para também perceber qual é que é a tua reação. E agora que é o desafio para os pais, claro, que é como é que eu vou reagir quando um filho meu que tem 10 anos e me diz isto? 10 anos, não tem 2 anos, né? Já é diferente. A maior parte das vezes o pai vai dizer o quê? Tu sabes lá o que é que estás a dizer, não digas isso, eu não sei o quê, Então o que é que ele vai criar nele? Que quando ele tiver uma opinião, quando ele for adulto e quiser dizer, o que é que ele vai esperar do outro? Eu não sei nada. E aqui começa-se a basear a parte da confiança. Então é um bocadinho mais por aí. Isto dava panos para a manga, atenção. Sim, dava muito para falarmos, mas eu agora queria explorar, porque a verdade é, isto tem impacto e as coisas são criadas muitas vezes nas infâncias, mas eu queria perceber contigo e também para explicarmos lá para casa o que é que muitas vezes e situações que possamos encontrar no dia a dia que uma pessoa possa agir de determinada forma e o que é que muitas vezes aconteceu no passado, porque eu queria desbloquear isso contigo, que era para as pessoas também que tenham determinadas ações ou pensamentos perceberem que se calhar isto veio de lá atrás de alguma ação. E se nos podes dar aqui algum exemplo, algo mais prático também para conseguirmos perceber uma relação. Ok, eu faço isto, ou tenho este receio porque se calhar no passado acontecia isto, ou
se calhar alguém da minha equipa tem esta atitude porque no passado acontecia aquilo. E a verdade é que, só fazendo aqui um parênteses, a partir do momento que começamos a entender um bocadinho mais isto, até no processo de recrutamento, se fizermos alguma outra pergunta alinhada a isso, conseguimos perceber como é que a pessoa depois vai agir dentro de portas. Sem dúvida. Então, pensa, imagina que tu tens uma pessoa numa posição até de liderança, ok? E essa pessoa é tipo control freak, ok? Super controladora, quer tudo da maneira dela. Ou seja, claro que ela sabe que tem um superior se calhar acima dela, ou quer que seja, mas o trabalho dela é controlar. Muitas vezes perde-se, esquece daquilo que tem que fazer, que é a responsabilidade dela, e vai controlar aquilo que não é responsabilidade dela. E tu dizes assim, então porquê é que esta pessoa é assim? Porquê é que esta pessoa é assim? Muitas vezes ela não teve... Ou seja, há dois motivos. Isto não é retilíneo. Há dois motivos na infância, que foi o quê? Primeiro, ou a mãe e o pai eram super liberais e deixavam-na fazer tudo, e ela foi rebelar, ou seja, foi fazer exatamente o oposto que eles tinham na infância. Ou então, é exatamente o contrário, ela foi repetir. Então, era uma família provavelmente cheia de regras, muito com hora de dormir, com hora de comer, com hora de vestir, com hora de tomar o banho. A miúda quase que nem podia sequer respirar, ser criança. Ela não podia ser criança. Nós às vezes esquecemos que eles são crianças. Eles têm que ser crianças, eles têm que ser livres. E eu não aprendi a ser livre. Logo, nós temos 5 egos. Criança livre, criança adaptada, o adulto, pai crítico e pai pobre. Ai, desculpa, agora é pai pobre. Isso é o livre, isso é o rico. Isso é o livre. E o pai controlador. Então tu tens 5, né? O que é que aconteceu? O que é que ela percebeu aqui? Ela não foi livre. A criança livre dela não foi, não brincou, não extravasou, não saiu dos horários. Então ela não sabe outra coisa a não ser super rigorosa, super certinha, que tem que fazer tudo. E ele, quando vira adulto, ele acha que isso é o melhor, que ela está a ser a melhor profissional possível. Eles não têm noção de quão limitados estão a ser e estão a limitar outros. Sim. Ok? Pronto, acho E como é que respondo. depois se trabalha isto? Então, aí é que foi o desafio, né? Relações, lá está. Aqui é o desafio, sim. Então, como patrão, né? Como CEO, como superior desta pessoa, vamos chamar assim, que acho que é mais fácil. Pronto, a única coisa que tu podes fazer é dando-lhe inputs e dando-lhe insights, deixando aqui uma semente, outra semente ali. Olha, não achas que essa tua atitude não é um bocadinho exagerada para a situação? E deixá-la falar, deixá-la falar, deixá-la falar, deixá-la falar. E mesmo que ela não queira falar, tu ficas. Poker face e deixar. O silêncio é a pior coisa que nós temos. Então vai obrigar a que o outro, desde que tu te mantenhas, vai obrigar a que o outro vá falar, certo? E ela só precisa de começar a confiar no pai, novamente, que é a pessoa que está acima dela. Quando ela começa a confiar no pai, ela vai começar... Ou seja, muitas coisas da infância elas estão fechadinhas. Nós não nos lembramos nem fazemos ideia do que é que aconteceu. Sei lá o que é que aconteceu há 20 ou 30 anos atrás. Não me lembro. Lembras-te. O teu inconsciente está lá, ele vai se lembrar. Só que é preciso que vão acontecendo coisas no nosso dia-a-dia que vão tentando abrir um bocadinho essa gaveta. Então, como supervisor, o que é que tu podes fazer? Dando-lhe alguns inputs, ajudando. Depois, o máximo que tu podes fazer é falar mais abertamente com ela e sendo possível. Olha, o que é que tu achas de começar a trabalhar essa parte, não sei o quê? Ou então perguntar-lhe, olha, como é que foi a tua infância? Quem é que é a pessoa que está à espera que tu lhe perguntes como é que foi a infância dela? Nem ela só vai lembrar. Mas às vezes é o suficiente para começar a abrir memórias. Memórias essas que ela pode depois não querer trabalhar. É um facto. Mas é um processo. Aqui, obviamente, e para quem está lá em casa, nós já nos conhecemos antes. Eu já fiz o processo de coaching longo contigo, portanto, há aqui muita bagagem que já está por trás, já te conheço minimamente, portanto, daí trazer-te aqui ao podcast, até porque agora vais entrar com alguns processos dentro da própria empresa, dentro da Apoltec, e aqui, muitas vezes, obviamente, eu tive uma transformação muito grande no processo que tive contigo, e isso, obviamente, se nota, e a equipa também notou. Porquê? Porque muitas vezes o que acontece e muitos gestores acabam por deixar é estas coisinhas andarem, enrolarem, e depois quando as equipas principalmente começam a crescer e quando as equipas ficam maiores, tu tens mais pontos de vista diferentes, tens pessoas com mais personalidades diferentes. E em que momento é que também para outros gestores, outros líderes que nos ouçam, em que momento é que acham que deve ser o gatilho para começar a trabalhar esta parte pessoal? Porque não é só
se calhar não é o momento ser só o momento, mas também querer. Mas eu queria perceber contigo era, a partir de que altura é que tu achas que as pessoas devam trabalhar? É assim, se eu for o mais básica e simples possível, é quando tu queres abrir uma empresa. Esse é o primeiro. Quando tu já tens uma empresa, já tens equipa, a partir do momento em que tu sintas desafio e que tu vais para casa a Que pensar. desafios? Imagina, acontece uma situação qualquer com um funcionário. Ou com vamos falar no funcionário, principalmente, não é? Ou seja, ele diz-te qualquer coisa e tu vais para casa a matutar com isso. Está na hora de trabalhar. Porque se isso te incomodou, o suficiente para te levar para casa a pensar, a estar ali, a carburar o que é que eu lhe vou dizer, como é que vai ser, então está na hora de trabalhar. Alguma coisa isso quer te dizer. O que é que acontece? A maior parte de nós não ouve isso. Vai para casa, fica a matutar, dia a seguir, pá, sei lá, isto são coisas da minha cabeça. Não são. Primeira vez que gera um desafio, primeira vez que tu vais para casa a pensar num problema. E quando eu digo problema, estou a falar de relações, volto a falar. Não estou a falar de um problema de, olha, aquele cliente ainda não me pagou. Olha, é a vida, pronto, acontece, né? O que é que eu hei de fazer? Sim, aqui estamos a falar, acima de tudo, gestão de pessoas e relacionamentos com pessoas, seja, ou muitas vezes situações com clientes, parceiros, etc. Porque no fundo são relacionamentos. São tudo relacionamentos. Para mim é quando realmente tu começas a ter muito tempo a pensar sobre as coisas. Quando tu começas a pensar, se calhar vou ter que começar a mudar isto e aquilo. E está a resultar, ou seja, resultou até aqui. Né? Imagina, tens um processo de recrutamento em que ele funcionou e de repente começas a ter, começas a achar, isto já não está a funcionar, isto já não está a dar, vou mudar tudo. Quando tu pensas, vou mudar tudo, calma, antes de tomares essa decisão, percebes se efetivamente tens que mudar as coisas ou a ti. Porque a empresa é o reflexo daquilo que tu és, as tuas pessoas são o reflexo daquilo que tu és. Então, se tu estás estagnado, se não estás a evoluir mentalmente, a empresa vai estar igual, as pessoas vão estar iguais. Eles seguem, né? Eles seguem o exemplo, eles seguem o pai ou a mãe que é o empresário. Então é começar Fazendo a aqui trabalhar. uma parte, isso aí eu subscrevo a 100%, porque no início, quando eu comecei o processo de coaching, os resultados da empresa, passado um mês ou dois, mudaram completamente. Resultados, muitas vezes, em faturação. Porque não significa que antes não seja capaz, é que se calhar andava ali preocupado e a pensar em determinadas ações, problemas, em vez de estar focado em fazer, digamos, ali a curva crescer. E eu, por acaso, tenho esses mapas, e ali, principalmente, outubro do ano passado, foi quando tive a subida, e a partir daí tem-se mantido estável. Já não, os resultados que existiram o ano passado já é algo muito mais controlável, muito mais em conta. E algo que eu recomendo a todos é ir explorando isto, porque no dia a dia são pessoas que estão do outro lado. E já tive aqui uma outra convidada, que foi a Rita, e ela lê muito bem também as pessoas, a postura das pessoas, etc. E eu, por acaso, no final do podcast, o algo que eu fiz foi, estávamos a comentar uma série de situações e comentei algumas situações que andava a ter dentro da empresa, etc. A única coisa que fiz foi mostrar o Instagram da empresa, e ela, pelas pessoas que estavam no Instagram da empresa, conseguiu logo identificar quem era quem. Portanto, esta questão de aprender mais sobre pessoas, sem dúvida alguma, eu acho que é a base, porque uma das coisas que eu já comentei isto internamente e comento facilmente é, antes de começar a empreender, pensava que o difícil ia ser angariar clientes, fazer crescer a empresa. Depois de ter a empresa, o difícil é gerir pessoas. Tudo o resto vai se encontrando. O problema é gerir pessoas. E egos. E egos. Sim. Acima de tudo também muitos egos, porque a verdade é, mal ou bem tu vais equilibrando, seja com clientes, fornecedores, vais fazendo gestão. Agora, depois de fazer a gestão das pessoas é onde está muitas vezes o problema. E a partir do momento que aprendemos um bocadinho, ou sobre aqui também o coaching, no fundo, como lidar com as pessoas, como é que nós lidamos, como é que nós expomos as coisas às pessoas, e também um bocadinho a leitura corporal, falas aqui um bocadinho também na questão do PNL, a verdade é que tu começas a perceber algumas atitudes das pessoas sem elas te dizerem, tu já consegues perceber, mesmo seja muitas vezes, e hoje eu fiz esse exercício. Nós tivemos um team building recente, aí há cerca de 2 semanas. No final nós tirámos uma fotografia de todos, e quando tirámos a fotografia havia
sei de uma ou outra situação que estou a ter internamente e pela fotografia, algumas coisas que eu já tinha estudado de linguagem corporal, aquilo mostrava tudo. A verdade é que comprovou aquilo que eu já pensava. Portanto, eu queria agora aqui também perceber aqui um bocadinho contigo é que sinais que se pode estar atento às pessoas, aqui a questão do PNL, o porquê de ser importante, que tu exploras muito também esta área, no fundo trazer aqui um bocadinho essa bagagem, porque a verdade é, a leitura que nós fazemos das pessoas influencia muito. Decides neste dia ter uma reunião super importante sobre um cliente e queres falar com aquela pessoa da tua equipa. Mas se ela não tiver num bom dia, meu caro, não falas. Como é que tu começas a notar que as pessoas começam-se a desviar do caminho que tu queres? Ou seja, quais é que são os sinais que eles mandam? Então, se tu não tens clareza, não tens confiança sobre ti, não tens consistência, como é que tu vais confiar em alguém? Mas eu só vou conseguir olhar para as pessoas de forma diferente quando eu antes já olhei para mim. Influencia super as tuas decisões, não é? Porque imagina, só antes, imagina, tu decides neste dia ter uma reunião super importante sobre um cliente e queres falar com aquela pessoa da tua equipa. Mas se ela não tiver num bom dia, meu caro, não falas. Não vai adiantar, olha, entre a alhação e sai literalmente a mil, não é? E depois olha a consequência que pode vir a seguir, né? Então, a programação neurolinguística é super importante. Então, na minha ótica, todos os CEOs deviam tirar. É das coisas mais incríveis. Ela dá para várias coisas, não só ler, sem dúvida alguma, né? Os MCRIs, que é aquilo que nós chamamos, que são as expressões faciais, pronto. Há muitas outras coisas. A questão de, ainda no outro dia falava contigo, né, de, olha, toma atenção como as pessoas estão sentadas, né? Isso faz, eu vou para uma reunião, né? Estou numa reunião com uma pessoa e vou estar de frente a frente com ela. A reunião não é uma coisa bonita de se fazer, imaginemos que o assunto não é o melhor, né? E eu vou-me pôr de frente a frente, então gera confronto. Ou seja, há pequenos detalhes que vão ajudar e reajustar o nosso cérebro, né? É que, ok, isto não é, se eu estiver ao teu lado, ok, estou a falar contigo assim, então não é uma situação de confronto, então eu já me vou sentir mais à vontade para dizer aquilo que eu estou a sentir. Essa é a primeira, né? Pronto. Como é que tu notas? É simples. Como é que tu começas a notar que as pessoas começam-se a desviar do caminho que tu queres? Ou seja, quais é que são os sinais que eles mandam? Primeiro, o horário. Como é que estão os horários? Eles chegam a horas? Como é que eles eram? Quando há uma ligeira mudança, há um red flagzinho, que é, imagina, tens uma pessoa, o horário de entrada dela é às 9 e ela chegava sempre às 9 menos 10. Olha, eu vou dizer assim, é que nem é muito tempo, estás a entender? 9 menos 10. E de repente ela começa a chegar às 9 menos 5, depois às 9, depois 9, 5, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Já ali qualquer coisa. Por uma coisa é pontual, atenção, também não podes tirar uma conclusão de um evento que aconteceu. Estou a falar disto recorrentemente. E depois como é que ela entra? Como é que ela entra? Entra bem disposta, entra muito direita ou vai com os ombros mais para a frente, mais cabeça e diz bom dia! E assim, tipo o sorriso. E a gente percebe. Isso é uma coisa que todos nós humanos temos, essa intuição. Não precisas ter curso. Claro que os cursos o que é que te vão ajudar? Vão-te dar mais sabedoria, mas tu não precisas. Tu começas a perceber logo quando a pessoa não está bem, ela ri-se e depois desvia, ou vai tirar café, ou foge. Ou seja, ela foge. Quando a pessoa chega, em vez de sentar logo na mesa, trabalhar, não, ela vai e foge para um canto sozinho para tirar café, o que for, não interessa. Ela está a fugir. Fugir de quê? Sim. Das responsabilidades, das pessoas, do trabalho. Alguma coisa ali não está a fazer bem. Porque se eu estou bem, se estou feliz e estou contente, eu chego, a primeira coisa que eu falo o que eu faço é falar com pessoas, é falar com os colegas. Quando eu não estou bem, o que é que eu vou fazer? Vou fugir. Então, esse é o primeiro sintoma, salvo seja, de quando as coisas não começam a correr tão bem. Pá, e depois o resto é ler. É ler como é que a pessoa é. E sim, o que é que faz? Faz com que tu sejas obrigada a estar mais atento às pessoas, olhar mais para elas. Não é. Elas passam lá, tudo bem, e tu estás no computador, tá tudo bem, e continuas. Mas a verdade é que quando tu começas a ir para uma posição de liderança, esse é um bocadinho o teu papel. Passa um bocadinho por ser por aí. Já não é tanto a área operacional, mas sim estás a ter uma visão um bocadinho mais macro e um dos papéis é analisar as pessoas e perceber as pessoas. Isto já num papel mais de liderança, mais de gestão, seja CEO, seja diretor, seja aquilo que for. Já passa um bocadinho por ser esse papel de não é tanto a área operacional. E, óbvio que às vezes pode acontecer, mas não é só o foco, é visão macro, ou seja, em termos de resultados, pessoas, para tentar identificar possíveis red flags e uma delas nas pessoas.
Sim, sem dúvida alguma. Só o que é que acontece? E agora aqui é que veio o desafio do líder, que é, há líderes, e tu estás a falar porque tu estavas numa época, não é? Tu estavas numa época que era só trabalho, 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 trabalho. 7 dias por semana. Não era 24 porque tinhas que dormir alguma coisa, porque senão era 24. E olha para ti, né? Olha os resultados que tu estavas a ter. Quando tu de repente mudas, quando tu começas a trabalhar mais sobre ti, começas a perceber efetivamente que tens que olhar mais para as pessoas, a delegar mais. Isto é o grande desafio, que é eu confiar noutra pessoa, fazer o meu trabalho. E das pessoas, à parte das pessoas que já vieram aqui ao podcast, muitas vezes esse é o processo mais difícil, que é delegar, é ali a confiança. Delegar. E porquê? Porque tu ainda não tens confiança sobre ti. Não tens clareza sobre ti. Então, se tu não tens clareza, não tens confiança sobre ti, não tens consistência, como é que tu vais confiar em alguém? Não é? Tipo, a pergunta é simples. Então, qual é que é o primeiro? É trabalhar sobre ti. E sim, depois, quando tu trabalhas em ti, tens esse trabalho, tu começas a ver que naquilo na programação neurolinguística que nós chamamos que é dissociação, que é eu estou a ver-me de fora, né? Estou dissociado da situação e eu começo a olhar para as pessoas de forma diferente. Mas eu só vou conseguir olhar para as pessoas de forma diferente quando eu antes já olhei para mim. Se os líderes não olham para eles, como é que vão olhar para os outros? Claro que vai ter muito mais desafio com as pessoas. E depois o que é que as pessoas fazem mais facilmente? Trocam, substituem por outras. Mas vai lá à frente, vai chegar outro que vai ter exatamente o mesmo desafio. Porque muitas vezes, e quando as coisas andam perdidas, não é a pessoa em si a causa, é no fundo como o líder também age sobre elas. E voltando aqui, fazendo aqui um parênteses e voltando um bocadinho atrás, esta questão do PNL e de ler um bocadinho as pessoas, eu, como já tenho tentado estudar e comprado alguns livros para aprender mais sobre o assunto, precisamente da situação que tu estavas a falar, na reunião que tive, internamente uma reunião um bocadinho mais tensa com algumas pessoas da minha equipa, eu no final da reunião perguntei se não queriam dizer mais nada e se estava tudo. Disseram-me toda a gente que não, mas a verdade, a única coisa que eles disse foi: eu sei que vocês não me estão a dizer tudo. E houve algumas pessoas que foi uma cara de espanto e o quê? Porquê? Porquê é que tu achas isso? A verdade é que daquilo que eu pelo menos já tinha estudado e do pouco aquilo que eu sei, na leitura da pessoa eu sabia que estava ali muita coisa presa, mas disse: o que tem a dizer, dizem aqui, o assunto fica arrumado. Seja o correto ou não, mas a verdade é que não poderíamos andar com aquela situação. E eu sabia que não me estavam a dizer tudo, mas a verdade é, ou diziam ou falavam, então também não vou continuar com aquela situação. E por isso é que estas questões são importantes, porque tu começas a apanhar ali pequenos gatilhos, pequenos detalhes que muitas vezes passam ao lado. Sim, o desviar o olhar, quando a pessoa vai, então está tudo bem, está tudo bem, sim, está, claro que está. Então estou super desconfortável, começo a mexer no cabelo e toda a gente mexe no cabelo, né? Quando há uma pergunta em que a resposta não é aquilo que eu verdadeiramente estou a sentir, porque se a pessoa perguntar, então está tudo bem, está, e contigo também? Isto é uma coisa. Agora quando diz, então está tudo bem, está. Eu estou-me a rir, estou igual. Mas o meu movimento já traiu. Ou seja, o meu corpo acabou de me trair, né? E depois há outras pessoas que tu consegues ver perfeitamente bem. Há algumas que já são mais sabidas da orelha, como se costuma dizer, né? Que já vão tentar controlar um bocadinho mais. Só que depois há outros fatores que mesmo uma que já tente controlar vai acabar por cair. A questão dos olhos. Quando olhas para a direita ou para a esquerda, né? Se estás a mentir ou a dizer a verdade, isso estuda-se perfeitamente bem em PNL. Quando olhas para cima, estás a aceder a memórias ou estás a aceder a coisas que ainda não sabes que nunca aconteceu, né? Quando olhas para baixo, estás super desconfortável e não sei o quê. Tá, ok. Isso tudo vai ajudando muito a que tu consigas. Só que lá está. Qual é que é a maior parte, ou melhor, o que é o pior de todos nós? É estar a olhar olhos nos olhos. É super desconfortável, não é? Estar a olhar olhos nos olhos. Você até pensa, está a ver a minha alma. Né? E depois, quando tu sabes que estás a falar com alguma pessoa, ou muitas vezes não sabes, mas quando a pessoa já percebe assim um bocadinho de linguagem corporal, de leitura, seja PNL, seja o que for, é desconfortável porque tu nunca sabes o que é que a pessoa está a pensar. Olha, mas isso é a vida, né? Tu vais para um encontro com uma rapariga. Tu tens uma taquicardia ao início, se tu fores a pensar, sei, pá, o que é que ela será que ela está a gostar? O que é que ela está a achar de mim? Pá, não, né? Ou seja, deixa ir.
E ela do outro lado vai estar a pensar exatamente o mesmo. Aqui é exatamente a mesma coisa, que é, sim, eu posso estar a abordar e a ler e está tudo bem, mas não é o meu trabalho dizer, a não ser se me perguntem, né? Ok, se não me perguntarem, eu... É como as pessoas perguntam, às vezes pergunto, e isto acontece N vezes. Mas N vezes, ainda há pouco tempo aconteceu, o que é, eu encontrei uma pessoa e assim, então está tudo bem? E ela está, não sei o que, não sei o quê. A forma como ela disse traiu completamente. E eu deixei-a falar, depois desviou a conversa e eu, olha, mas está tudo bem. Ou seja, e depois eu não saio daquela, sabes? Porque também não queria sair, porque faz sentido para mim saber o que é que se passa com ele. E às vezes é isso. O que é que tu podes fazer? Quando tu sentes que alguém está assim no trabalho, pergunta-lhe uma ou duas vezes. À terceira ele vai acabar por se desbroncar todo. Ele vai acabar por... Está mais ou menos. Ok. Não precisas de mais. A partir do momento em que a pessoa confia o suficientemente para te dizer está mais ou menos, já é... Estás a ver a cena... Se calhar no teu tempo. O Sonic, em que tu ganhavas os anéisinhos, já. Então, acabaste de ganhar o anel. Acabaste de ganhar o anel na corrida. E ao fim de 1 mês, 2 meses, 3 meses, tu vais ganhando vários anéis, em que vai chegar a uma altura em que a pessoa vai conseguir confiar o suficiente em ti para te dizer os desafios que ela tem. E aí sim, juntos podem-se construir, claro que sim. Ou então não. Ou então a pessoa nunca se abre e é o que é, faz parte. Pronto. E vida que segue. Sim, porque a verdade é, a partir do momento que começas a perceber estes pequenos gatilhos, é interessante que é. Falei ainda há pouco da Rita. A Rita também, quando aqui esteve, mostrei ali a algumas pessoas, até em possíveis contratações, o que quer que seja, e outras que eu conhecia. E é engraçado como é que, pelas fotografias, algumas coisas eu já vou conseguindo perceber. Por exemplo, para que lado é que estão virados os pés, como é que se está apoiada ou não. Tu começas a ler as pessoas de uma facilidade tipo extrema. Por um lado, acaba por ser um bocadinho assustador como é que tu começas ali a desbroncar a pessoa, mas acaba por ser super, super interessante. E depois, juntando aqui com todo o processo de coaching ou acompanhamento que é feito, acaba por ser pá, inacreditável. E só para arrumarmos depois aqui este assunto, queria perceber, porque tu também estás a começar a trabalhar também com empresas e a explorar dentro das empresas, eu queria perceber é que tipo de trabalho é que o coaching pode ser feito dentro das empresas, porque não é algo comum. A verdade é que, quando se calhar por uma mão, a quantidade de empresas que eu conheço muitas empresas, mas que explorem esta vertente muito residual. E queria perceber contigo o que é que pode ser feito dentro de uma empresa com processo de coaching, o porquê e como é que se chega aqui. Sim, o ser humano, ele adora sentir-se especial. Vais no passeio, ali na rua, não sei o quê, opa, e de repente tropeças e cai. A primeira coisa que tu fazes não é saber se está susto, te magoaste, é olhas para todo o lado e mais algum para ver se alguém te viu. Nós só devemos ser importantes para uma pessoa que somos nós próprios. Hoje olho para as pessoas e tenho uma compaixão muito maior do que há 1 ano e meio atrás. Ok, então tens 2 formas. Ou tens um processo de coaching de alta performance, em que tu vais dar... não convém ter mais do que 10 pessoas por grupo. Se for mais pessoas, tem que se dividir, né? Pronto. O processo de coaching de alta performance, o que é isso? Vão trabalhar a confiança, a coragem, a influência, ou seja, vão trabalhar vários pilares, né? Em que tu também já sabes, trabalhaste já esses, que são super... A mestria da fisiologia também. Então trabalha-se aí 1 vez por semana, estão com a equipa, ok? Então vai ser feito e eles fazem individualmente. Ou seja, eu estou a fazer em contexto empresarial, sim, mas eu também estou a fazer internamente, que eu acho que isso é super importante. Eles acham-se importantes e tem que ser, não é? Pronto, então fazem. Depois há uma partilha em que eles... Isto ajuda muito na comunicação entre eles, principalmente. Porquê? Às vezes eu tenho um desafio com uma pessoa, eu não gosto dela. Não gosto dela, não gosto da postura dela, não gosto dela, não sei o quê. Ela até respirar me irrita, né? Quantas vezes é que a gente já não viu isto? Só que quando ela entra no processo de coaching de alta performance, eles todos, e há partilhas, e essa pessoa começa a partilhar as coisas dela, se calhar eu vou ter um entendimento dela completamente diferente. E é o suficiente para que a minha postura mude perante a outra pessoa. Não quer dizer que eu a seguir vá-lhe dar abracinhos e beijinhos e passe a adorá-la a fazer coraçõezinhos. Isso não existe, tá bem? Okay? Também não se está à espera disso. Pronto, né? Somos adultos, né? Mas há um entendimento. Então o coaching de alta performance, na minha ótica, é bom por isto. Primeiro trabalha individualmente cada um destes pilares, depois há a partilha, o que ajuda muito na comunicação entre a equipa, ok? Tens este caminho. Depois tens a mentoria.
A mentoria já é um bocadinho diferente, a mentoria já é mais global, ok? Ou seja, é falar de processos de coaching, falar de roda da vida, de falar de consistência, falar dessas coisas, utilizar também ferramentas de PNL com base no segmento que a empresa tem, ok? Tecnologia, sei lá, imobiliário, o que for, ok? É baseado com base no processo que que a empresa tem, não é processo, mas pronto, tu entendes o que eu quero dizer, não é? O que a pessoa vende, que a empresa vende, e a mentoria vai trabalhar aí um bocadinho. Não é tão focado na pessoa individual. Pronto, é um bocadinho mais abrangente. É bom porque, às vezes, quando as pessoas têm mais resistência, imagina, tu na tua empresa, vocês são neste momento 10, para aí, mais coisa, Não menos chega a coisa, tanto. né? Eu Pronto. não te vou dizer porque não tenho que os contar. Eu, por Não, acaso, ainda há exato, dias exato. estive a falar isso São 10, confiança. 10, Soraya. 10. É isso, 10. São 10. Então, são 10 pessoas, não é? Sabes que eu, só fazendo aqui à parte, eu tive, sei lá, na segunda-feira em reunião com uma rapariga de outra agência e que nós por acaso comentámos ali a partir das 5 pessoas, nós temos que começar a contá-los. Quando me perguntam, eu estou a imaginar a sala, ou seja, está aqui um, está ali outro, depois estão 3 do outro lado, já tem que ser assim, já. A partir acho que dos 5, 6 para cima já não dá. Mas isso é porque tu és visual, não é? És muito visual. Então, mas imagina, 10 pessoas, ok? E isto já me perdi. Já sei, mentoria. Então, tens 10 pessoas. E 10 pessoas tu podes já ter um bom ambiente, perceber que eles gostam de trabalhar sobre eles, têm curiosidade. Podem nunca ter feito nada, mas têm curiosidade. Então, claro, o coaching de alta performance tu podes incluir logo. Agora, quando tens 10 pessoas que nunca trabalharam, que dizem que isto é Uma seita. uma seita, aceita que dói menos, meu querido, aceita. E que isto é modernidades, quando isto já existe desde do século XVIII, não é? Só que não era falado e não era explorado. Não. A verdade é essa, é que não era falado, não era explorado. E eu acho que é agora esta nova geração de líderes é que começa a olhar um bocadinho mais para as pessoas, porque tens se calhar uma velha guarda de gestores e CEOs que é números. E hoje até o próprio mercado já mudou nesse sentido e a cultura muitas vezes das empresas com mindset de crescimento, de escala de crescimento, mudou completamente. E então acho que aqui esse fator está a cada vez vir mais à tona por causa disso. Sim, sem dúvida alguma. E é isso, ou seja, estamos a falar desde o século XVIII. Século XVIII, caralho, mais de 300 anos atrás. Só que sim, não se foi falando. Pá, e é o que é. E estas pessoas são desse século XVIII, se calhar algumas são. Então, como é que tu tens que lidar com elas? A mentoria. Então, vai depender muito que pessoas é que tu tens à tua frente para trabalhar. Por isso é que eu sou sempre apologista de, antes de quando a empresa, e né, já falámos sobre isso, ter uma reunião individual primeiro com cada um deles, para os conhecer, para sentir como é que eles são, como é que eles não são, e só depois sim dizer, olha, vamos começar por aqui ou vamos começar por ali. Antes de partir para a chicotada. Sim, porque senão, imagina, porquê? Porque eu posso, tu podes achar, né? Tu já fizeste alta performance. Alta performance, o coaching é brutal, meu. Não tem como a pessoa não ter resultados. É incrível, né? Sessão tarefa, sessão tarefa, é incrível. E tu vais com esse boost, que é, isto vai ser brutal. É brutal para ti. Não pode não ser para os outros, não é? E eles vão se acabar por frustrar. E isso vai ter o efeito exatamente oposto daquele que tu queres. Então, não. Reunião individual primeiro e depois decidir. Olha, vamos primeiro para a mentoria para começar a abrir aquilo que nós chamamos que são filtros, né? Que é filtros, o seeding, que é eu vou pondo uma sementezinha aqui, aquilo vai-se regando, aquilo vai despertando interesse neles, eles próprios começam a fazer trabalho em casa, de ir ver este podcast ou ouvir vídeos no TikTok e não sei o quê, exato, eu acho que sim. ou vídeos no TikTok começa a criar curiosidade, né? E depois, aí sim, entrar no coaching de alta performance. Se começares pela mentoria, pá, e depois é sentir as pessoas, é apalpá-las, ou seja, né? É lê-las. Pá, faz sentido continuar a mentoria porque elas são ainda resistentes. Continua, ok? Ou então não, já abriste filtros, as pessoas já começam a interagir mais. As primeiras mentorias, quando elas são resistentes, olha, quase todos estão assim. Depois começam assim com as cadeiras, às vezes, ou começam com as canetas. Então já sabes, está resistente, continua com a meu das tranquilidades, cria rapport com eles, fala também da mesma forma. E é um processo, é um trabalho que se vai fazendo.
Pegando aqui na questão da alta performance e só para dar o exemplo, por exemplo, este podcast saiu precisamente desse Exatamente. processo. É verdade. Foi numa das sessões quaisquer. Já não sei se foi na sessão, se foi depois, que eu tomei a decisão que dia 6 de janeiro ia sair este podcast e foi. Por isso, acho que acaba por ser interessante por aí, e só dando aqui este parênteses, que, no fundo foi especificamente por causa desse processo, e agora, dentro das empresas e dentro, neste caso, da Apoltec, vamos começar a explorar um bocadinho também para olhar para as pessoas em si, não é só para moldar e trabalhar em equipa, mas olharmos para as pessoas, porque a verdade é, isto é tal como o conhecimento, a partir do momento que as pessoas adquirem, já ficam com as ferramentas e as próprias pessoas no dia-a-dia vão para outros trabalhos, vão para onde forem, aquilo já vai com elas. Portanto, acaba por ser um plus, não só para a empresa, porque vai tirar os benefícios disso, mas também para os próprios colaboradores, a própria equipa, por aí fora. Sim, o ser humano, ele adora sentir-se especial. É o que ele mais adora, não Por é? isso é que muitas vezes nos negócios o grande desafio, e acho que cada vez é mais por aí, é a personalização, ser algo especializado para aquilo. Por isso é que nós não gostamos muito das mensagens automáticas e e-mails automáticos. Não. Pode ser automático, mas não podemos mostrar ao cliente que é automático. Há aqui alguns truques, que é, por exemplo, a questão do como é que nós tratamos a pessoa, se é por tu ou você. Se nós tratamos a pessoa por tu e o e-mail vai por você, já sabemos, isto é automático. Nós, por acaso, isso é algo que implementamos, bloquear esse tipo de coisas. Se no CRM identificamos que a pessoa trata por tu, então vamos tratar a pessoa por tu. Depois, como é que nós transmitimos a informação, o estilo de e-mails, nós adaptamos e adaptamos sempre à pessoa. E é aqui só um plus que eu, por acaso, nós estamos a implementar isso e que já vi outras formações fazerem isso, que é, muitas vezes falamos com os clientes por WhatsApp e algo que eu tento captar é que tipo de imagens é que a pessoa usa. Porquê? Porque depois nos assuntos nós vamos ao CRM, é tudo automático, mas vamos ao CRM, colocamos esses emojis para quê? Que é para depois nos e-mails aquilo ir lá misturado, mas é especificamente os emojis que a pessoa utiliza. Portanto, acho que acaba esta questão da personalização, e só fazendo aqui esta parte, é mesmo isto, é sentirem-se especiais, únicas. Sim, e além do mais, ou seja, na linguagem do coaching, isso é criar rapport, não é? Que é, estás a criar rapport com ele, estás a criar conexão e ligação, sem dúvida alguma. Eles sentirem-se especiais, todos nós queremos, né? Todos nós adoramos. Tanto que às vezes, de certeza que já te aconteceu, a quem não? Olha, a mim já me aconteceu várias vezes. Vais no passeio, ali na rua, não sei o quê, opá, e de repente tropeças e cais. A primeira coisa que tu fazes não é saber se estás sujo, se te magoaste, é olhas para todo o lado e mais algum para ver se alguém te viu. Porque tens a pessoa mais importante ali na rua naquele momento, para alguém se dar ao trabalho de parar e ficar assim a olhar só para ti, a ver-te cair. Ninguém quer saber se tu cais. Opá, se a pessoa te vir, vai-se rir. Olha, ri-te com ela. Sim. Ri-te com ela, Eu não é? pessoalmente aí eu acabo-me por rir, não só das figuras que faço, mas também dos outros, porque eu depois quando há pessoas que vão comigo a andar e depois alguém cai e eu começo-me a rir, tipo, pá, eu digo, se fosse eu, rio-me igual. Portanto, é aquela coisa que eu acho que nós temos que levar as coisas na brincadeira, que eu digo, mesmo aqui pegando aqui um bocadinho mais sim, estilo de humor mais negro, etc. Eu falo isso também para mim, portanto, eu não tenho problema nenhum. Portanto, acaba por ser um bocadinho por aí. Não, mas a questão é exatamente essa. A maior parte de nós acha-se. Nós somos muito importantes. Nós só devemos ser importantes para uma pessoa que somos nós próprios. E quando tu tens uma empresa que decide pôr-te a fazer uma coisa diferente, que nunca fizeste, que vais trabalhar um desenvolvimento pessoal para ti, ou seja, para este funcionário, ele sente-se especial para esta empresa. Ele sente-se, olha, incrível, pá, a empresa está a apostar em mim. Ou seja, eu sou importante para eles, eles querem-me continuar cá. Se querem ou não, isso depois logo se vê, né? Mas isto é o que a pessoa primeiro pensa e sente. Isso é super importante. Isso é o suficiente às vezes para tirar tantos desafios, tantos problemas que as pessoas nem imaginam. A gente só tem que os fazer sentir especiais dentro da nossa Dentro do. filosofia, como é óbvio, Sim, não é? obviamente dentro dos limites, dentro da cultura da empresa, cada vez é mais valorizado, portanto acaba a ser um bocadinho por aí. Olha, Soraya, estamos a chegar ao fim. E nós temos aqui duas dinâmicas que eu faço com todos os convidados. A primeira dinâmica nós chamamos de um momento rocket, que é, digamos, um momento, uma ação, algo que tu sintas que foi, digamos, ali o gatilho que desbloqueou este teu percurso profissional, este teu crescimento profissional ou pessoal, aquilo que tu quiseres dizer. Fácil. O fato de em maio de 2024 eu saber que estava no burnout e não fazia a mínima ideia que estava. Porquê? O burnout, ou ânsia inconsciente de morte, que é aquilo que nós chamamos aqui na parte do coaching. Então,
A ânsia inconsciente morta, o que é? É tu estás completamente on fire, sempre super bem disposto, está sempre tudo bem, não há problemas, não há absolutamente nada e andas sempre num ritmo completamente alucinante. Mas completamente alucinante. Mas estás sempre bem, estás sempre, uau, boa fixe, consegui fazer isto e aquilo, tata. E de repente, que foi como aconteceu, eu fiz um retiro, neste caso, em que fui fazer coaching sistémico, trabalhar em mim, e foi nesse preciso momento que eu percebi que estava num burnout. Que estava numa situação mesmo no fundo. E foi mau o suficiente para eu perceber que eu nunca mais queria estar naquele estado. E que a única coisa que eu tinha que fazer, a única, Ricardo, era confiar em mim. E deixar de me... Não vou dizer a palavra que ia dizer. Vou dizer, deixar de mimismis, pronto, ok? Podes dizer. Até estamos na zona norte do país a gravar, portanto aqui vale tudo. Até podia dizer. Mas foi, eu só tenho que confiar em mim, eu tenho que deixar de mimimis e começar aquilo que eu quero, que era isto do coaching. Então foi toda a diferença para mim. E foi também o pior momento, porque eu percebi o quão mal eu estava e não fazia a mínima ideia. E quantas pessoas não são assim iguais a mim? A questão é essa. Então sim, foi um momento de mudança muito grande e ainda bem. Hoje sou grata por ter estado nesse burnout, porque se calhar hoje não estava aqui, não tinha feito contigo estes processos todos, nem pouco mais ou menos. Foi a melhor coisa. E se depois tu também saíste, foi porque foi mais ou menos nessa altura que nos conhecemos, portanto foi aqui uma ajuda. Foi o universo todo a conspirar em favor. Sim. Claro que sim, claro que sim. Então, óbvio. Tem que ser óbvio por aí. Olha, a segunda dinâmica, e avançando, a segunda dinâmica são 5 perguntas breves que eu coloco a todos os convidados para, no fundo, ficamos aqui com um elo de comparação entre todos. A primeira é, qual é que foi o maior desafio neste teu percurso, na tua jornada? Confiar em mim, novamente. Foi a confiança. Porque muitas vezes, e isto é o mais, se calhar, difícil, eu vejo pessoas que querem lançar projetos, querem lançar negócios, mas a questão de passar aquele gatilho da confiança que acredito que isto possa resultar ou possa dar, acaba... Aliás, ainda bem que falaste agora disso. Vou acrescentar outra. Com falta de confiança e medo de julgamento. Sim. Então as duas juntas, isto são explosivas. É só o teu foguete. São completamente explosivas. O medo do julgamento, ok? É muito grande. Um hábito para ti seja importante. Acordar todos os dias às 5h45 da manhã. E bem, acordar cedo é a melhor coisa que pode... Super importante. Perfeito. E uma aprendizagem ganhaste no teu percurso? Aprendi a não julgar as pessoas. Essa foi a maior aprendizagem que eu tive. Não julgues o livro pela capa. Sem dúvida. Mas foi a maior. Mesmo. E tem sido incrível. Hoje olho para as pessoas... e tenho uma compaixão muito maior do que há 1 ano e meio atrás. Completamente diferente, não é? Incrível. É isso. Uma palavra que defina. Resiliência. Sem dúvida. E um conselho ou uma recomendação que deixa quem nos ouve e vê. Primeiro façam um processo comigo. Estou a brincar. Trabalhem em si. Seja comigo, seja com outra pessoa, não interessa. Mas trabalhem em si. Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual, desenvolvam aquilo que eles quiserem. Mas trabalhem neles. E depois nos outros. Perfeito. Soraya, obrigado. Obrigada eu. Foi incrível, hein? Foi. Fechamos por aqui este episódio. Sigam-nos no Spotify, redes sociais, YouTube e vemos na próxima semana.